e este ano, na Feira do Conhecimento, nós desenvolvemos o tema Pandemias e Epidemias. Olá, eu sou a professora Valéria, de Geografia, e nós trabalhamos com o 9º ano. Diversas doenças que hoje afetam a humanidade são muito antigas e é possível que já existissem antes mesmo do ser humano na Terra. Nos últimos anos, algumas doenças transmissíveis que já eram assunto apenas dos livros de História, Ciências e Geografia voltaram a ocorrer no Brasil e no mundo. Se a ciência já dispõe de conhecimento que permite o controle ou erradicação dessas doenças, por que elas voltaram? O retorno dessas doenças está relacionado a um grande crescimento populacional e ao modelo de desenvolvimento econômico e político, a falta de serviços públicos e bens de consumo, bem como de condições de higiene e saneamento básico. O grande objetivo do nosso trabalho é que o aluno desenvolva com autonomia as competências e habilidades propostas durante todo o processo de pesquisa e elaboração, enriquecendo seu aprendizado e podendo transmitir esse conhecimento adquirido, evidenciando que o mundo já vivenciou situações semelhantes, percebendo o grande avanço da ciência e tecnologia na busca da cura de doenças e melhora da qualidade de vida. Cuidem-se! Lepra, a praga dos deuses. A hanseníase ou mal de Hansen é uma doença infecto-contagiosa caracterizada por lesões na pele e nos nervos periféricos. Ela também faz com que a pessoa perca a sensibilidade nessas áreas. Sua transmissão se dá a partir da tosse ou do contato com a mucosa nasal de um infectado. Conhecida anteriormente como lepra, ela ainda hoje é considerada de grande importância para a saúde pública a nível mundial. Seus primeiros registros de casos aconteceram há mais de 4.000 anos no Antigo Egito, onde a doença era chamada de praga dos deuses porque os egípcios pensavam que ela era um tipo de castigo enviado pelos deuses. Na Europa, a doença teve seu ápice nos séculos XII a XIV. Os infectados eram isolados da sociedade para prevenir o contágio, o que contribuiu para o preconceito, sendo que eles eram chamados de leprosos. Na França, durante o século 1400, durante os anos 1404 a 1413, o rei Carlos XI ordenou a expulsão dos leprosos da cidade, pois significavam uma ameaça à ordem social. Os doentes eram considerados mortos socialmente, sendo destituídos de seus direitos civis pela Igreja, e a doença era tida como impureza espiritual. As primeiras experimentações para a cura da lepra, denominada MDT, foram realizadas na ilha de Malta por volta de 1970, e desde então foram utilizadas como forma de tratamento principal contra essa doença. Além disso, houve muito progresso na reabilitação e cirurgias plásticas para os pacientes que foram vítimas da perda da parte da pele ou membros do corpo. Peste negra. Bom, meu nome é Júlia, estou no 9º ano, falar sobre a peste negra. Bom, antigamente as pessoas não tinham recursos que a gente tem hoje de tratamento. A doença ficou conhecida na Idade Média como peste negra, em razão das placas negras que originavam no corpo de muitos doentes. Hoje em dia temos controle sobre essa doença. A peste negra surgiu no século XIV, causada pelo bacilo Yersinia. Antigamente, antes da invenção do soro contra a peste e dos antibióticos, aproximadamente 90% dos doentes morriam. Hoje, quando o tratamento é iniciado a tempo, a mortalidade é bem menor, de 25% a 30%, exceto no estado da peste pneumônica, e ainda mata quase todos os doentes. Sempre que ocorrem alguns casos de doença, toda a população da redondeza é vacinada. Hoje, há antibiótico capaz de curar a doença. Entretanto, antes da invenção dos primeiros antibióticos na década de 1940, o único tratamento existente para a aplicação do soro antipestoso, produzido a partir de sangue de cavalo, que hoje não é mais utilizado.
O Brasil foi um dos primeiros países a produzir soro em 1900, no Instituto Butantan, situado na cidade de São Paulo, a qual foi justamente fundada naquela época com essa finalidade. A peste negra na Idade Média. Essa doença, pela primeira vez na era cristã, era entre os séculos XV e XIV, causando epidemias que afetaram a Europa, o norte da África e Ásia. Mas a maior mortandade causada pela peste aconteceu no século XV, quando a doença se espalhou, levada pelas características que faziam o comércio do Oriente com a Europa, assombrando todo o Velho Mundo. Apesar dos muitos eventos do passado, as pessoas parecem sempre se esquecer das lições deixadas pela história. E assim, a cada nova epidemia que surge, retorna o medo do fim do mundo, a impressão de que todos morrerão. Foi o que aconteceu durante a peste na Idade Média, bem como na mais recente epidemia da amplitude mundial, a AIDS, que se iniciou no século de 1980. E eu fiz um modelo da máscara da peste negra. A peste negra, ela usava assim, aqui dentro da ponta, eles colocavam algumas ervas para não ser inalado a doença. Então, eles usavam como proteção. Varíola. O que é a varíola? A varíola foi uma doença infecciosa causada por uma de duas estirpes do vírus da varíola, sendo considerada erradicada pela Organização Mundial da Saúde. O primeiro caso do vírus ocorreu em 1507, importado da Espanha, na ilha espanhola. As primeiras evidências da doença encontram-se em múmias egípcias datadas do século III. O primeiro surto no Brasil ocorreu em 1555, quando a doença foi introduzida no estado do Maranhão por colonos franceses. O vírus da varíola é o Orthopoxvirus variolae e essa é uma doença com capacidade de levar o paciente a óbito. Caso isso não aconteça, o paciente pode ficar cego e ter as marcas de bolha características da varíola por todo o corpo. Quais são os sintomas? O período de incubação é cerca de 12 dias. Os sintomas iniciais são semelhantes a uma gripe, como febre, dores musculares, mal-estar e vômitos. Depois, o vírus se espalha pelo corpo por meio do sistema linfático e surgem manchas avermelhadas por toda parte. Essas manchas evoluem para bolhas repletas de líquido por todo o corpo, inclusive na mucosa nasal e na mucosa da boca. Transmissão do vírus. Acontece por meio do contato com o vírus, seja por meio do contato com pessoas infectadas, com objetos que possuem o vírus ou com objetos que pertenceram a uma pessoa com varíola. É uma infecção altamente transmissível que pode permitir ser conveniente principalmente crianças. A infecção confere imunidade permanente. Vou falar já o tratamento de causas. A varíola não tem cura, e os tratamentos existentes somente aliviam os sintomas da doença, sem possibilidade de matar o vírus e impedi-lo. Prevenção. Não há nenhum tratamento estabelecido para a varíola, assim que a vacinação é considerada ser uma maneira preliminar de prevenção da doença. A vacina da varíola foi introduzida em 1796 por Edward Jenner. Mortes. No século XVIII, a estimativa era de 400 mil pessoas morriam por ano, somente na Europa. De acordo com os estudiosos, somente no século XX a varíola podia ter sido a causa de aproximadamente 500 milhões de mortes. Essa é a imagem de uma criança com varíola. A cólera. Meu nome é Eduardo e eu vou falar sobre a cólera. A primeira pandemia da modernidade. A cólera é originária da Índia, onde ela é uma doença endêmica, principalmente na região da Bengala. Existem notícias desde 500 a.C., escritas em sânscrito e em grego, relatando doenças parecidas com a cólera. A cólera é causada por uma bactéria, o Vibrio cholerae. O Vibrio se encontra nas fezes, tanto de doentes quanto de pacientes assintomáticos. A contaminação das pessoas se dá por ingestão de água ou alimentos contaminados. Dados. Entre 1853 e 1854, a epidemia matou 10.739 pessoas. Nomes. Na Espanha, mais de 236 mil pessoas morreram de cólera na epidemia de 1854 e 1855. A doença atingiu a América do Sul em 1854 e 1855, provocando vítimas na Venezuela e no Brasil. O que a cólera faz com seu corpo? O Vibrio causa muita diarreia e vômitos, além de cólicas abdominais e espasmos musculares violentos.
pois a pessoa foi rapidamente desidratada e com uma coloração azulada, a pele murcha. Morte. A morte dá pela violenta perda de água, assim como os eletrolitos dissolvidos. Isso por causa da desidratação. Queda do volume de sangue circulado, hipertensão arterial e arritmias cardíacas, bem como falência das funções circulares do sangue e dos rins. Todas essas informações foram retiradas desses links. Tuberculose. Olá, eu sou o Otávio do 9º ano e hoje eu e meu grupo iremos falar um pouco para vocês sobre a tuberculose. A tuberculose é uma doença bacteriana infecciosa que afeta principalmente os pulmões e pode ser grave. As bactérias que causam a tuberculose são transmitidas quando uma pessoa infectada tosse ou espirra. A tuberculose requer um diagnóstico médico. A maioria das pessoas infectadas com a bactéria que causa tuberculose não apresenta sintomas. Porém, quando ocorre, pode incluir tosse, às vezes com sangue, febre, perda de peso e sudorese noturna. O tratamento é feito por meio do uso de antibióticos. O tratamento nem sempre é necessário para pacientes assintomáticos. Pacientes com sintomas manifestos precisam de longos tratamentos com vários antibióticos. Gripe espanhola. Olá a todos! Hoje nós iremos falar sobre a gripe espanhola e alguns tópicos dessa apresentação são o início dessa pandemia, seus principais sintomas, tratamento e medidas eficientes e o fim da gripe espanhola. O início da gripe espanhola foi em 1918 e seu término em 1919. Os primeiros casos foram noticiados nos Estados Unidos, em 11 de março de 1918. Depois de semanas, mais de 1.100 militares foram contaminados, deixando no mínimo 50 milhões de mortos. Sabe que ela se iniciou por uma mutação do vírus influenza, que se espalhou das aves para humanos. A gripe espanhola multiplicou-se pelo mundo, principalmente por conta da movimentação de tropas no período da Primeira Guerra Mundial, com impacto direto nos países que participavam desse conflito. O presidente norte-americano da época censurou a imprensa para que as mortes não fossem notificadas. Como a Espanha não estava envolvida diretamente no conflito, as notícias sobre a doença vinham de lá, e por isso ficou conhecida como gripe espanhola. Os principais sintomas eram dores musculares nas articulações, intensa dor de cabeça, insônia, febre acima dos 38 graus, cansaço excessivo, dificuldade para respirar e sensação de falta de ar. Após algumas horas do surgimento dos sintomas, os pacientes com gripe espanhola podiam apresentar manchas marrons no rosto, pele azulada, tosse com sangue e sangramento pelo nariz e orelhas. Não foi descoberto um tratamento para a gripe espanhola, sendo que apenas era aconselhado repousar e manter uma alimentação e hidratação adequadas. Assim, poucos eram os pacientes que ficavam curados, dependendo do seu sistema imune. As medidas eficientes na prevenção ao contágio eram o uso de máscara, a quarentena e o isolamento social. Em fim de outubro de 1918, a gripe espanhola começou a diminuir no Brasil. Os infectados se recuperaram, os doentes pararam de morrer e aos poucos a vida voltava ao normal. A AIDS e o HIV. Olá, a gente vai falar sobre a AIDS e o HIV. Bom, hoje iremos abordar a origem, o primeiro caso, a transmissão, uma possível vacina e os testes que estão em progresso. No início dos anos de 1980, nos Estados Unidos, começaram a aparecer casos de homens jovens, previamente saudáveis e com boas condições sociais, com sintomas de sarcoma capose, pneumonia e comprometimento do sistema imune. Ao tentar evidenciar estes casos, percebeu-se que eram homens que faziam sexo com outros homens ou que utilizavam drogas ilícitas injetáveis. Na verdade, o primeiro caso de morte por AIDS foi em 1959, de um homem no antigo Congo belga, mas foi descoberto décadas depois pelos testes sanguíneos. Porém, não sabemos se esse é realmente o primeiro caso. O mais provável é de ter sido em 1930, e posteriormente ter ficado restrito a pequenos grupos e tribos da África Central, na região sul do deserto do Saara. Tipos de transmissão: sexual, homo e heterossexual; sanguínea, por receptores de sangue ou homoderivados e em um PIV; perinatal, por gestação, parto ou aleitamento materno;
Possível vacina. O desenvolvimento de várias vacinas em tempo recorde contra a Covid-19 parece ter impulsionado a criação de um imunizante contra o HIV. Após 40 anos do início da pandemia, o mundo parece estar perto de ter um produto eficaz na prevenção da AIDS. Testes em progresso. Um estudo com mais de 6.000 pessoas nos países da África, Europa, América do Norte e América Latina, incluindo o Brasil, estão sendo aplicados em pessoas soronegativas que tenham risco aumentado de exposição à infecção. Eles serão acompanhados por 30 meses, metade recebendo o placebo e a outra o imunizante. São ao todo 4 doses, com um intervalo de 3 meses entre cada. H1N1. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a gripe suína. A gripe suína, também conhecida como gripe H1N1, é uma doença respiratória causada pelos vírus da influenza, porque foi identificada primeiramente em porcos. Por isso foi esse o nome dado a ela, por ser primeiramente identificada pelos porcos, mas depois ela foi verificada a presença da variante em humanos. Ela recebeu esse nome por afetar porcos ao mesmo tempo em que afetava os seres humanos. Mas o vírus também do H1N1 é, na verdade, uma combinação diferente de tipos de vírus da influenza, inclusive com a participação da gripe aviária. É transmitido por um indivíduo para o outro por meio do contato com uma secreção de uma pessoa que esteja infectada com a doença. Acredita-se que o vírus possa sobreviver no ar, por isso os ambientes sempre devem ficar bem arejados. Alguns dos sintomas mais comuns são a febre, irritação nos olhos, tosse seca e espirro. Mas também pode acontecer da dor de cabeça, coriza, mal-estar, entre outros. A vacina. Um aviso, nunca se automedique. Não existe uma vacina específica para a gripe H1N1. A vacina existente contra a gripe é capaz da proteção contra o vírus da influenza. A contempla subtipo H1N1 e B. Essa vacina pode ser tetravalente e é trivalente. A vacina trivalente é disponibilizada pelo sistema de saúde para os grupos de risco, mas também pode ser adquirida em clínicas particulares, mas você também pode tomar alguns antivirais que podem ajudar no tratamento, que é feita a partir dos nomes desses remédios conhecidos pelos nomes comerciais Tamiflu e Releza. O grupo de risco são pessoas acima de 60 anos, grávidas a partir de 12 semanas, mães com até 45 dias após o parto, crianças de 6 meses a 5 anos, portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e a população indígena. Ocorreu no ano de 2009 o surto no México, que acabou se expandindo posteriormente para a América do Norte, Europa e Oceania. A gripe estava em uma escala de 1 a 6 no alerta da OMS, na escala 6, definindo como uma pandemia. Em 2010, o Brasil teve mais de 58 mil casos da doença e 2.100 mortes confirmadas. Eu usei as fontes da Clínica Globo, Rede Dor São Luís e Minuto Saudável. Obrigada por assistir. Essa foi a apresentação do 9º ano.